eu sou a Aline Araújo e esse é o programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional com as últimas notícias da advocacia brasileira. Estamos no ar! No programa de hoje, vamos saber como foi a aprovação do projeto de lei que combate o golpe do falso advogado pela Câmara dos Deputados. Prerrogativas. OAB pede ao STF providências para preservar o sigilo entre advogados e clientes. Agenda. As últimas notícias da Conferência Nacional de Interiorização. Portas abertas. Você pergunta, a OAB responde. Vacinação. A maior campanha da história da OAB tem início. As homenagens da Ordem ao Mês da Mulher. A parceria da OAB com o Sebrae para impulsionar o empreendedorismo na advocacia. Ação. OAB vai ao Supremo contra aumento sobre o chamado lucro presumido. E tudo sobre o primeiro encontro sul-brasileiro de prerrogativas. Não saia daí, Pela Ordem está começando. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que criminaliza o golpe do falso advogado e outras fraudes eletrônicas. A aprovação do projeto é mais uma vitória da OAB contra o golpe que traz grandes prejuízos à advocacia e a toda a sociedade. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4.709 de 2025, que institui medidas de prevenção e repressão ao chamado golpe do falso advogado, além de outras fraudes processuais eletrônicas. De autoria do deputado federal Gilson Daniel, a proposta foi construída em conjunto com a Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Espírito Santo. Representantes do Conselho Federal, como a secretária-geral adjunta Cristina Cordeiro e o presidente nacional de Defesa das Prerrogativas, Alex Sarkis, estiveram presentes na sessão da Câmara que aprovou o projeto. De acordo com o projeto, cujo texto contou com a contribuição técnica da OAB, o golpe do falso advogado passa a ser enquadrado como crime autônomo de estelionato, com pena de 4 a 8 anos, que pode ser ampliada de acordo com os agravantes, mais multa. Agora, o processo segue para aprovação no Senado e a OAB seguirá acompanhando e buscando sua aprovação e sanção. O Conselho Federal da OAB encaminhou ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, solicitando providências para preservar o sigilo das comunicações entre advogados e clientes no âmbito das investigações da Operação Compliance Zero. A manifestação da OAB ocorreu após a divulgação pela imprensa de diálogos vinculados à atuação profissional de advogados que teriam sido extraídos de material apreendido no curso das investigações. Para a Ordem, comunicações dessa natureza devem permanecer protegidas pelo sigilo profissional, ainda que eventualmente localizadas em dispositivos ou documentos pertencentes a investigados. A OAB ressalta que o sigilo das comunicações entre constituinte e defensor é garantia essencial ao exercício do direito de defesa e ao equilíbrio do devido processo legal. A entidade também lembra que a Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações e estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, com proteção específica ao exercício profissional. Em mais uma ação concreta do Conselho Federal, nosso presidente Beto Simonetti assinou, em conjunto com a nossa equipe de prerrogativas, um ofício endereçado ao ministro André Mendonça, relator da operação chamada Compliance Zero, lembrando e exigindo que as conversas advogado-cliente sejam preservadas, os contatos advogados-clientes sejam preservados, seja por mensagens, ligações, e-mails ou qualquer outra forma de contato entre aquele que está ali exercendo a plenitude de defesa em favor daquele que está ali sendo acusado pelo Estado. O sigilo profissional tem previsão constitucional, tem previsão legal no nosso estatuto e, em hipótese alguma, pode ser violado. É a garantia de que o pleno exercício de defesa, de que o processo legal serão exercidos com a devida importância e o devido respeito. É isso que a OAB, em tantos outros casos e agora especialmente nesse, continuará sempre a exigir. O contato advogado-cliente é como o confessionário de um padre. O que o cliente fala para o seu advogado deve ficar no seu advogado. E este, sim, optará por usar ou não as informações que tiver. E essa é a essência da advocacia, essa é a essência do pleno exercício de defesa. A OAB avisa, chegou a hora de garantir sua presença em mais um evento com o selo de qualidade da Ordem. É a primeira Conferência Nacional de Interiorização da Advocacia, que acontece em maio, em Cuiabá.
A conferência, que também contará com o apoio do SEBRAE, colocará no centro do debate os desafios enfrentados por quem atua fora dos grandes centros e reforça a prioridade institucional dada à interiorização pela OAB. Questões como estrutura, acesso e valorização da advocacia do interior serão as grandes pautas da conferência, que integra o Plano Nacional de Interiorização da Advocacia. A expectativa é reunir representantes de seccionais e subseções, lideranças da advocacia, além de profissionais que vivenciam, no dia a dia, as especificidades regionais do exercício da profissão. As inscrições já podem ser feitas na página oficial do evento, que pode ser acessada pelo QR Code que aparece no vídeo. Os valores são acessíveis e também contam com descontos especiais para estudantes, jovens advogados, profissionais 70+, e grupos. Garanta logo seu lugar e não perca a primeira Conferência Nacional de Interiorização da Advocacia nos dias 7 e 8 de maio, em Cuiabá. O Brasil real também se constrói longe dos grandes centros. É no interior desse país continental que a advocacia enfrenta seus maiores desafios: grandes distâncias, falta de recursos e estrutura, necessidade constante de fazer sempre mais com menos. Conheço muito bem essa realidade. Venho do estado do Amazonas, de um estado onde a advocacia é feita de muita resiliência e determinação, forjada na superação. Foi dessa vivência que nasceu a convicção que orienta nossos passos frente ao Conselho Federal. O cuidado de sempre amparar, estruturar, valorizar e fortalecer o trabalho feito longe dos grandes centros. É por isso que a interiorização da advocacia sempre foi e sempre será uma prioridade institucional da nossa gestão na OAB. É com esse compromisso que convido você a participar da primeira Conferência Nacional da Interiorização da Advocacia, que acontecerá nos dias 7 e 8 de maio, em Cuiabá, a capital de Mato Grosso. Uma oportunidade única de discutir caminhos e soluções para fortalecer e valorizar nossa advocacia, de oferecer cada vez mais estrutura, tecnologia, apoio e presença institucional. Inscreva-se e garanta seu lugar nesse importante encontro, que será histórico para todos nós. Nos vemos em Cuiabá. A advocacia está em todos os cantos do país. E é olhando para essa realidade que a OAB realiza a primeira Conferência Nacional de Interiorização da Advocacia. Vamos reunir advogadas e advogados, grandes juristas e autoridades de todo o Brasil para debatermos os desafios e as oportunidades de quem exerce a profissão fora dos grandes centros. A interiorização é prioridade na OAB, porque no interior a advocacia está ainda mais próxima da sociedade, garantindo acesso à justiça e fortalecendo nossas instituições. Por isso, eu convido você a fazer parte desse momento. Garanta sua participação em centraleventos.oab.org.br. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. O quadro Portas Abertas é o seu canal direto com a Ordem dos Advogados. Um espaço para tirar dúvidas com quem faz o dia a dia da OAB. Envie suas perguntas para o número que aparece no vídeo ou pelo nosso Instagram e participe. As portas estão abertas. O que é litigância predatória ou abusiva e o que ela tem a ver com a defesa dos consumidores perante o Poder Judiciário? Essa é uma boa pergunta. Nós temos ouvido falar que, no Brasil, o problema da administração judiciária é um abuso de alguns consumidores com alguns advogados que estariam se utilizando do Poder Judiciário de modo predatório ou abusivo. Essa é uma fala de fornecedores de empresas ultrademandadas no Judiciário, inclusive da União Federal. Eles se uniram para dizer que a culpa dos problemas da Justiça é do consumidor que, com seu advogado, leva à Justiça e aos juízes problemas que eles mesmos criaram. É um erro defender a existência da litigância abusiva ou predatória e ainda usar recursos públicos para combater a advocacia. Se existem problemas na Justiça, esses problemas devem ser resolvidos e não arquivados. A litigância abusiva ela é um discurso de empresas e de setores que não conseguem resolver seus problemas e, ao invés de resolverem seus problemas, esperam agora não enfrentar decisões judiciais, mas arquivar processos antes que eles tenham solução. É uma pena que o Brasil, evoluído como está, esteja
é a combater a advocacia de massa. A advocacia de massa é o que distribui justiça no Brasil. Benefícios previdenciários, indenizações por fraudes bancárias, a correção, por exemplo, de várias distorções econômicas, elas são feitas pela litigância de massa. Combater a litigância de massa não é o caminho, é afastar-se da solução do problema. Isso tem muito a ver com o consumidor brasileiro e é bom que a gente aprenda a não repetir essa farsa, essa falta de coragem de enfrentar problemas no Brasil e só jogar a sujeira para debaixo do tapete. A OAB defende a advocacia de massa e ela está fiscalizando essas iniciativas que estão enfrentando não a litigância abusiva nem a litigância de massa, mas calando o direito do cidadão. Processar empresas com base no Código de Defesa do Consumidor é fraude? Por que tanto se fala em fraudes no processo judiciário de consumidores? Bom, essa colocação a gente tem visto muito na mídia. A mídia tem dado muito cobertura à existência de eventuais e pontuais fraudes cometidas por alguns advogados em processos ou previdenciários ou da relação de consumo. Fraude sempre existiu no Brasil. O Brasil é recheado de problemas de ilegalidade. Porém, isso não é uma maioria, isso não justifica essa utilização de uma argumentação genérica, como foi feita recentemente no Supremo Tribunal Federal, para suspender todas as ações contra as aéreas, de dizer que existem fraudes em processos judiciais. Ora, existem fraudes inclusive cometidas por juízes e promotores. Assim como o CNJ e o CNMP trata dessas questões, a OAB cuida das fraudes processuais. Os tribunais de ética e disciplina, eles recebem as reclamações e condenam, quando existe responsabilização em prova, os advogados que cometem ilícitos. Mas esse não pode ser um argumento utilizado por juízes para frearem demandas de consumo. Isso leva o consumidor brasileiro a uma ideia equivocada de que não pode processar a empresa, de que é errado processar uma empresa que falha. Horas, nós estamos pagando pelos produtos e serviços que nós consumimos. Quando eles têm falha, as empresas têm que responder. Lembrando que o mercado só é equilibrado quando o fornecedor responde pelos danos que causa. Nós não podemos passar panos quentes nessa situação e jogar a sujeira para debaixo do tapete. É necessário que o sistema de justiça funcione para condenar empresas que prestam maus serviços e entregam produtos com problema. Isso vai equilibrar o mercado brasileiro e não simplesmente induzir a população de que não se pode ir para o judiciário para demandar uma empresa que falta com respeito e com a legislação de consumo. A maior campanha de vacinação da história da OAB teve início. Advogadas, advogados e seus familiares, assim como todos os servidores da ordem, já estão recebendo a vacina contra o vírus da influenza. Confira como foi o início da campanha. Com o apoio das caixas de assistência das seccionais, a OAB iniciou a maior campanha de vacinação da sua história. São 105 mil doses da vacina trivalente monodose, que protege contra 2 cepas de influenza A e uma de influenza B, ampliando a proteção contra os vírus com maior circulação no país. A vacinação protege as advogadas e advogados, seus familiares e os servidores da ordem de todo o país, em um período de maior circulação de vírus respiratórios, especialmente entre profissionais que atuam diariamente em contato direto com o público, em fóruns, audiências e repartições. A maior campanha de vacinação da história da OAB é fruto de mais uma parceria de sucesso com o Instituto Butantan, que todos os anos fornece as doses da vacina para a imunização da advocacia brasileira. Uma excelente notícia para a nossa advocacia nacional. Renovamos a nossa parceria com o Instituto Butantan e faremos mais uma vez a nossa campanha nacional de vacinação da advocacia. Essa será a maior da história. Mais de 100 mil doses de vacinas adquiridas ao Instituto Butantan para a entrega aos advogados. Essa é, mais uma vez, uma parceria extremamente importante, uma ação importante social da OAB em prol dos advogados e advogadas de todo o país. Aqui, acabamos de firmar o contrato com o Instituto Butantan
junto com o nosso presidente Beto Simonetti, toda a nossa diretoria, pudemos fazer esse anúncio para a advocacia. Tivemos aqui a participação também do nosso presidente do CONCAD, Rodrigo Farias, que junto com toda a sua diretoria, com toda a coordenação do CONCAD, das caixas, fará também essa campanha de vacinação junto com os recursos do Conselho Federal, do FIDA e do CONCAD. Então, essa é uma excelente notícia que temos a alegria de dar hoje a toda a advocacia. Felipe. Presidente, muito obrigado por mais um ano renovar com o Butantan. Conte sempre com a gente para fornecimento das vacinas de gripe para a campanha da OAB. O mês de março foi marcado por uma série de ações e homenagens da OAB ao Dia Internacional da Mulher. A data que segue nos lembrando da importância de incluir, respeitar e promover a equidade de gênero também ganhou um belo vídeo institucional. Coragem para mudar o que não pode ser aceito. Com esse lema, a OAB Nacional lembrou o Mês da Mulher e todas as suas lutas históricas, destacando importantes avanços e trabalhando para superar os desafios que ainda se fazem presentes. Desde 2021, a Ordem atua fortemente para garantir a paridade de gênero na instituição, além de promover várias ações que fortalecem a inclusão e o respeito à advocacia feminina. Em participação ativa no combate à violência contra a mulher, a OAB firmou termo de cooperação com o programa Antes que Aconteça, que oferece acolhimento, apoio e suporte jurídico a mulheres em situação de violência. O Mês da Mulher foi marcado por mais uma grande campanha da Ordem, que resultou num vídeo especialmente produzido com a participação de grandes nomes da advocacia feminina brasileira. Quando uma mulher avança, a história avança com ela. Durante muito tempo, esperou-se das mulheres silêncio, submissão e conformidade. No entanto, nossas vozes se uniram, nossas vozes se somaram na luta por direitos. Nossas vozes ofereceram contestação a cada obstáculo que nos foi colocado. Advogar é, por natureza, um ato de coragem. É um ato de inconformismo diante da injustiça. É a decisão de não aceitar que o mundo permaneça desigual quando o direito pode transformá-lo. Talvez por isso, tantas mulheres encontraram na advocacia uma vocação. Porque ser mulher é advogar em causa própria todos os dias. Hoje, queremos que esta mensagem chegue até o coração de cada uma das mais de 750 mil advogadas inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada pela sua coragem de mudar o que não pode ser aceito. Ao ocupar esse espaço, cada uma de vocês amplia a própria ideia de justiça. Permaneçam firmes, ocupem espaços, abram caminhos, façam história. E para cada passo adiante, contem conosco. Feliz Mês das Mulheres. Intervalo rápido, não saia daí. Em mais um trabalho de valorização e fortalecimento do empreendedorismo na advocacia brasileira, a OAB firmou um convênio de cooperação institucional com o SEBRAE. A assinatura do convênio ocorreu durante a última sessão do Conselho Pleno e integrou a agenda da OAB para ampliar o apoio à gestão, à inovação e ao desenvolvimento profissional da classe. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, destacou que a parceria representa um avanço na aproximação da advocacia com ferramentas de gestão e capacitação empresarial. A parceria com o SEBRAE permitirá oferecer instrumentos concretos para que a advocacia brasileira se fortaleça e amplie sua atuação no mercado. A cooperação dá continuidade a discussões conduzidas no âmbito das comissões da OAB Nacional dedicadas ao empreendedorismo na advocacia e à modernização da profissão. A expectativa é que, a partir do convênio, sejam estruturados programas de formação, eventos e projetos voltados à gestão e ao desenvolvimento sustentável da advocacia em todo o país. Nas faculdades de Direito, busca-se capacitar tecnicamente o operador do direito nas mais diversas áreas e ramos, como direito previdenciário, ambiental, civil, famílias, sucessões. Porém, há um esquecimento por parte dos nossos educadores jurídicos a respeito da importância do empreendedorismo.
E o que nós buscamos com esse convênio, na verdade, foi resgatar ou trazer para o mundo do advogado como se estrutura um negócio. Para se estruturar um negócio, você precisa ter um planejamento. Depois que você planeja, você precisa acompanhar a execução desse planejamento. Você precisa acompanhar o seu fluxo de caixa. Você precisa compreender a realidade do mercado e saber qual o melhor local para estabelecer o seu negócio. Você precisa entender de inteligência artificial que está a modificar e transformar todas as profissões ao redor do mundo. E tudo isso acaba sendo, por um lado, esquecido nas faculdades de Direito, e a OAB quer trazer para todos os advogados e advogadas diante da sua importância para o desenvolvimento do seu próprio negócio, para que nós evitemos as frustrações muito normais no início da profissão, quando você estabelece a sua advocacia, de uma falta de desempenho financeiro, de desempenho econômico do seu negócio jurídico e, com isso, uma frustração que acaba gerando um grande problema no mercado jurídico em nosso país. A OAB foi ao Supremo contra o aumento sobre o lucro presumido, que eleva a carga tributária das sociedades e dos profissionais da advocacia. A majoração do percentual de presunção no regime de lucro presumido, prevista na Lei Complementar 224 de 2025, levou o Conselho Federal da OAB a acionar o Supremo Tribunal Federal, STF, em ação direta de inconstitucionalidade. Para a entidade, a mudança altera a lógica desse modelo de apuração tributária e pode ampliar a carga fiscal sobre sociedades profissionais, incluindo as de advogados. A nova legislação determinou acréscimo nos percentuais de presunção aplicados à receita das empresas optantes pelo lucro presumido para fins de incidência do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, posteriormente regulamentado por decreto e por normas da Receita Federal. A OAB sustenta ainda que o aumento da base de presunção afronta princípios constitucionais, como a capacidade contributiva e a segurança jurídica, e pode resultar na tributação de uma estimativa de lucro dissociada da realidade econômica das empresas. O Conselho Federal pede a concessão de medida cautelar para suspender imediatamente a eficácia dos dispositivos questionados até o julgamento definitivo pelo Supremo. O primeiro encontro sul-brasileiro de prerrogativas reuniu lideranças da advocacia brasileira para discutir os impactos da inteligência artificial no judiciário e a preservação das prerrogativas profissionais. Promovido pelas seccionais da OAB do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em parceria com o Conselho Federal, o encontro acontece em meio ao avanço de ferramentas tecnológicas no judiciário e propõe uma reflexão sobre os limites éticos e institucionais dessas inovações, com foco na proteção das prerrogativas profissionais. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, situou a inteligência artificial como ferramenta relevante, mas insuficiente para substituir a ação humana no direito, ao afirmar que a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas jamais substituirá a advocacia. Relações humanas não são equações matemáticas. O direito nasce da interpretação, da sensibilidade e da responsabilidade humana. A discussão sobre os limites da inteligência artificial no sistema de justiça foi aprofundada no painel que reuniu membros honorários vitalícios do Conselho Federal para examinar os impactos concretos da tecnologia sobre a atuação da advocacia e a preservação das garantias profissionais. Os melhores momentos do evento foram compilados num vídeo, especialmente produzido pela OAB. Senhoras e senhores, nesse encontro também nos convida a olhar para um novo desafio: as prerrogativas na era da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, sim, mas jamais substituirá a advocacia. Relações humanas não são equações matemáticas. Isso colocaria em risco garantias fundamentais, direitos humanos e a própria liberdade. E a pergunta que nos faz: o mundo virtual pode revogar a nossa história presencial, a nossa história real, que dizem que é a construção de nós?
Não. A IA pode nos ajudar nesse conhecimento? É claro que pode, mas ninguém pode nos privar, e aí eu digo que está toda a correlação da IA com as nossas prerrogativas, ninguém pode nos privar de subir à tribuna para falar pessoalmente e não com robô, não com máquina, sobre a sustentação oral em favor do nosso cliente. Que a utilização da inteligência artificial, ela tem também um lado muito positivo, mas ela tem sim o grande desafio, que é ser a utilização da inteligência artificial com ética. Este é o ponto central para tudo que nós estamos hoje vivendo neste mundo de verdadeira transformação. O direito nasce da interpretação, da sensibilidade e da responsabilidade humana. Não podemos aceitar uma justiça com o juiz sem rosto. Não podemos aceitar petições resumidas por robôs. Não podemos aceitar decisões produzidas por inteligência artificial preditiva. Se nós já enfrentamos dificuldades no dia a dia do nosso exercício profissional, quando o Supremo Tribunal Federal limita o nosso direito de sustentação oral, e nós estamos dizendo em alto e bom som, presidente Beto, com a sua voz, que vídeo gravado não é sustentação oral, nós precisamos também, e por isso, absolutamente oportuno esse encontro, debater as nossas prerrogativas no ambiente virtual e no ambiente da inteligência artificial. Nós temos na China 300 tribunais julgando com inteligência artificial, hoje, só com inteligência artificial. E aí o recurso vai para um tribunal composto por seres humanos. Portanto, esse é um drama. Nós não estamos com controle da implementação, da virada, da revolução que a gente está vivendo. Não estamos aqui, né, Lamarck, para aprender com inteligência artificial, com chat GPT. A gente está aqui, a advocacia está reunida para fazer relações humanas e jamais deixaremos de fazer, porque relação humana faz parte do direito. A democratização da IA virá de um jeito ou de outro, mas o aprimoramento do ser humano, esse nós precisamos transformar e é uma luta permanente. Poucas vezes nós estivemos no momento da história em que o mundo virtual pode ser utilizado contra ou a favor da humanidade, dependendo da forma como a humanidade se encaminhar. Temos duas armas poderosas: a inteligência que nos guia, a nossa estratégia e a nossa união. E saibam, senhores, quando a advocacia brasileira decide agir unida, ela não faz barulho. A advocacia faz história. Viva a advocacia do Brasil. Muito obrigado. E assim encerramos mais um Pela Ordem. O programa, que é uma produção da OAB Nacional, com as principais notícias da advocacia brasileira. Até a próxima!